Fala pessoal, tudo bem? Frater Magog aqui. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre um determinado aspecto dentro da magia, tá? Que assim, é pouco ou praticamente nada comentado sobre isso. Eu venho aqui para querer esclarecer, para conversar um pouquinho com vocês sobre esse tema. Eu tenho certeza que muitas pessoas deixaram passar batido isso, ou quando muito, não deram a devida importância a esse aspecto. Dentro da magia dos grimórios medievais, nós temos alguns grimórios mais significativos, mais comentados, mais conhecidos. Um deles, tá, que vocês já ouviram falar muito, é o Lemegeton, que são 5 livros, e um deles é o Ars Goetia. Tá? Eu tô com a minha versão aqui do Aleister Crowley em espanhol, tá bom? Mas é a Goetia, como vocês conhecem. E esse livro aqui também, tá? Da magia medieval aí, A Magia Sagrada de Abramelin, o Mago. Ambos os sistemas, ambos os grimórios, te dão como metodologia a entrada em contato com espíritos inferiores, chamado de demônios aí, depois de um padrão cristianizado da coisa. O que os gregos chamaram de cacodaimons ou espíritos maus. Muito bem. Qual é o ponto que eu gostaria de salientar aqui com vocês em alguma semelhança entre os sistemas e algumas coisas que podem definir, mostrar mais claramente um ponto extremamente importante dentro dos 2 ou mais grimórios no período medieval. Na Goetia tradicional salomônica, você vai ouvir falar da construção do círculo mágico, tá bom? Enquanto que na magia sagrada de Abramelin, o círculo mágico, propriamente dito, ele não é construído. Um aposento é dedicado único e exclusivamente ao trabalho mágico. Na magia sagrada de Abramelin, ela tem um período de 6 meses, tá bom? Durante 6 meses, o magista se prepararia em trabalhos de purificações e de adoração. Basicamente, no livro da magia sagrada de Abramelin, a palavra-chave é o inflama-te em oração. E esse pedido constante, essa dedicatória constante, esse trabalho devocional culminaria, tá, no encontro no que é chamado de Santo Anjo Guardião, ou também chamado de o Anjo da Guarda, o Espírito da Sabedoria, o Anjo da Sabedoria, que é entregue ao homem a cada vez que uma alma, que um homem nasce, segundo o Grimório, para que ele seja de guia, de sabedoria, e que a partir dali não seria mais necessário buscar um conhecimento externo, porque você estaria recebendo direto da fonte. A partir daí, você teria autoridade sobre o que é chamado no Grimório, no caso da magia sagrada de Abramelin, no controle sobre os demônios, tendo em vista que os demônios seriam os controladores do mundo material. Muito bem, quando nós falamos de Goetia, nós vamos falar de um sistema aí de 72 daimons catalogados, daimons, espíritos catalogados ali como demônios, que nada mais são, muitas das vezes, de divindades esquecidas, ou seja, tudo aquilo que estava fora do paradigma judaico-cristão foi demonizado. Então nós poderíamos dizer o seguinte, que os deuses dos vencedores tornam-se os demônios, os deuses dos vencidos tornam-se os demônios dos vencedores. Então toda nação que foi subjugada de uma forma ou de outra, se aquela nação perdeu uma guerra, ela perdeu o espaço, todos os deuses que ela cultuavam tornam-se os meus demônios. Ou seja, o cristianismo demonizou tudo que estava de fora do seu paradigma ali. Muitas das práticas ainda cristãs nós sabemos que é puro fruto de paganismo, como o próprio Natal, Páscoa e tudo mais, mas ainda assim foi demonizado. Muito bem, quando nós falamos do círculo mágico, o círculo mágico, o que é em essência o círculo mágico? O círculo mágico é uma construção, uma ferramenta que o mago se utiliza para, primeiro, delimitar o seu espaço mágico. Em segundo lugar, para colocar ali o seu senso de autoridade espiritual.
Existe uma outra arma mágica, um outro implemento, né, dentro do templo mágico que quase nada é citado, mas que aqueles que estudam um pouco mais, principalmente da magia angelical, vai saber bem do que eu estou falando, que é chamado de a lâmpada mágica. Essa lâmpada, ela normalmente é um lampião ali, e que dentro dela tem ali o azeite de oliva, né, o azeite mais puro, como um símbolo do contato com o divino. E essa lâmpada é acesa e fica aquela chama, né, uma chama perpétua sobre a cabeça do mago, então no teto do templo. Muito bem, o que representa aquilo ali? Aquilo ali representa o seguinte: a conexão entre a divindade, Deus, e o homem, no aspecto de conexão divina. Dentro do círculo mágico, na visão da Goetia tradicional, o magista, enquanto está ali, depois de ter passado o seu período de purificação, o seu período de dedicação, de preparações, seja de vestes, seja das suas armas mágicas, ele estaria com uma autoridade temporária sobre os demônios que ele evoca, que seriam os 72 espíritos. De onde você vai perceber que isso é citado com muita força? Na magia sagrada de Abramelin. Aqui, Abramelin, ele vem e fala uma coisa que fica nas entrelinhas ali. Ele diz o seguinte, que os demônios, supostamente, o castigo dos demônios ali, dentro desse paradigma dele, né, do paradigma aqui do Grimório, a pena deles, o castigo deles, era servir ao homem, sendo o homem inferior a eles em sabedoria e poder. Mas pelo fato do homem estar conectado com o divino, ele teria então, como uma dádiva, uma autoridade sobre o demônio. Nesse caso em especial, o magista, lembra que eu falei que era 6 meses? Ele passaria durante todo esse período se preparando para esse encontro aí com o santo anjo guardião, como é chamado. E esse lhe imbui, esse lhe dá a autoridade e a força mágica para o controle dos demônios. Por isso, nós até fazemos uma piada no meio ocultista sobre ter a verdadeira coroa do mago, do magista, do rei, do sacerdote da natureza. Porque essa sim seria uma autoridade vindo de cima para baixo. Em outras religiões, vocês vão ouvir falar de fazer a cabeça, do ouri. Vocês vão ouvir falar também, dentro do hinduísmo ali, do chakra de 1000 pétalas. Vão ouvir falar da coroa. Então, sim, essa força, esse lugar de entrada dessa força divina e espiritual. Essa daria a autoridade real do mago controlar esses daimons aí. Pontos a serem salientados. Quando nós falamos que o magista pode e deve trabalhar com aspectos obscuros da sua alma, com a sua sombra, nós sempre salientamos, e Israel Igardier salientava muito isso no livro A Árvore da Vida, ou Magia Hermética, como foi publicado pela editora Madras, assim como a Golden Dawn bateu muito em cima dessa tecla sobre o fato do homem, primeiro, estar equilibrado nos 4 elementos da natureza, que seriam os 4 primeiros graus. Então ele trabalharia primeiro a terra, o fogo, o ar, a água, ou seja, a preguiça, a ira, a luxúria, o pensamento ali disperso, né, no elemento ar, no caso. Então, primeiro ele trabalharia os aspectos positivos desses elementos e, por fim, entraria em contato com o santo anjo guardião, com o SAG, com o self, com o eu, aí como a psicanálise vai chamar, ok? Então, a partir dessa conexão com o divino, aí sim ele iria aos seus mundos inferiores, conhecer os seus abismos e colocar ordem na casa, literalmente levar luz às trevas. Então, nesse vídeo aqui, basicamente, eu tentei explanar para vocês o seguinte ponto, o paradigma de alguns, né, de grande parte dos grimórios medievais, que a autoridade
que o homem tinha sobre os demônios ou sobre seres inferiores partiam desta conexão com a magia da luz, dessa conexão com o divino. Então, por isso aquela ideia de um homem primeiro estar em equilíbrio, em primeiro o homem ser aquele pentagrama de braços abertos, senhor dos seus elementos, para controlar forças desequilibradas. Então, basicamente, esse é o aspecto que a magia de Abramelin vai falar. Então, Abramelin vai falar claramente que, como castigo a esses daimons, a esses seres inferiores, castigo, né? Eles teriam a obediência ao homem que está conectado ao divino. Por quê? Porque eles, sendo mais sábios, mais poderosos, isso lhes quebraria o orgulho de ter que trabalhar ao homem que é temente, servo e conectado com o divino. Esse é o paradigma destes grimórios. Este é um paradigma medieval. Eu não estou dizendo que essa é a verdade absoluta. Outros já entendem isso de uma maneira... mas eu não sou conectado com o Deus judaico-cristão, não vejo Deus como único, não tem esse panteão de demônios e anjos e tudo mais. Ok. O importante para esse vídeo é que você compreenda que dentro deste paradigma de trabalho, dentro desse sistema, a ideia é essa. Então, espero que tenha ficado bem claro. Eu sei que é um assunto assim que rende muita conversa, e se você tiver mais dúvidas sobre isso, comenta aí ou me chama mesmo no direct. Sabem que eu sempre que eu posso aí eu respondo o mais rápido possível, e eu espero ter ajudado. É um livro que eu comentei esses dias atrás, muita gente perguntou o que era a magia sagrada de Abramelin o Mago. Não fiz um vídeo só sobre esse grimório, só sobre esse livro, mas é muito importante que vocês saibam que é um grimório extremamente voltado para um trabalho de dedicação, um trabalho de devocional e um trabalho que busca essa conexão com o divino. Pessoal, eu fico por aqui. Amor é a lei, amor sob vontade.